E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então vamos para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências 8º ano. Nós teremos aqui nosso conteúdo: reprodução sexuada e assexuada de animais. Nossa habilidade é a 7. Assuntos abordados na aula de hoje. Vamos falar de genes e divisão celular, ok? Esse conteúdo você encontra no capítulo 5 do seu livro didático, nas páginas 98 a 100, ok? Então, vamos aí para o conteúdo do livro. Certo? Então, aqui você tem um pouquinho no início, com a motivação. Cada uma das zebras mostradas na página anterior, certo? É um indivíduo único, apesar de pertencerem a uma mesma espécie. São as diferenças individuais entre as zebras que podem tornar algumas delas mais adaptadas ao ambiente, favorecendo sua sobrevivência e aumentando a chance de terem descendentes. Apesar de a reprodução dos seres vivos poder variar bastante de uma espécie para outra, os biólogos reconhecem dois modos básicos de gerar descendentes. Então, de forma geral, existem dois modos básicos: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Ok? Esse capítulo aborda ambos os modos e mostra por meio de alguns exemplos referentes a animais como os descendentes gerados em cada um deles podem se apresentar ou não diferentes entre si e diferentes organismos dos quais eles descendem. Então, podem gerar descendentes semelhantes, e vamos falar aqui o caso de quando não gera indivíduos semelhantes, há uma diferença nos seus descendentes, ok? Então, no primeiro tópico, genes, certo? Relacionado a características hereditárias. Desde a antiguidade, sabe-se que característica, cor dos olhos, formato do lábio, cor do cabelo, formato das unhas, tamanho do nariz, etc., são transmitidos de pais para filhos, ou seja, são características hereditárias. Essas qualidades que são transmitidas de pais para filhos dos seus descendentes. Pensava-se, porém, que essas características eram simplesmente misturadas de geração em geração, ok? Somente no século XIX o conhecimento humano sobre a hereditariedade sofreu considerável avanço. O responsável por esse avanço foi Gregor Mendel, que realizou uma espécie de experimento cujas conclusões revelaram os fundamentos da transmissão das características hereditárias, como elas são transmitidas aos descendentes, ok? O que é herdado pelos descendentes são genes. Certos trabalhos de Mendel levaram à conclusão que características hereditárias dos pais não são simplesmente misturadas pela natureza para originar filhos com características intermediárias, ok? A hereditariedade está relacionada a unidades fornecidas por ambos os pais a cada um de seus descendentes. Então, não é só simplesmente nós temos aqui esta característica do pai e esta característica da mãe, vamos misturar, certo? Eu vou formar uma nova. Não. Eu tenho esta característica e essa mesma característica da mãe. Só que aí vai ser escolhido, na hora da formação, uma que vai prevalecer. Ou é a do pai ou é a da mãe, certo? Cor dos olhos. Temos a cor dos olhos do pai e a cor dos olhos da mãe. Não simplesmente vai misturar as cores, as duas características, para formar a do seu descendente. Não, o que Mendel provou foi que uma característica prevalece sobre a outra, ou seja, na hora de escolher a cor dos olhos, a característica que prevalecer ou vai ser a do pai ou vai ser a da mãe. Não vai haver essa mistura, ok? Essas unidades transferidas dos pais para os filhos atualmente são denominadas genes. Os genes compõem o material genético existente nas células
relacionadas às chamadas características hereditárias ou genéticas, características genéticas. Os genes são responsáveis por condições necessárias para o funcionamento do metabolismo celular, ou seja, o conjunto de tudo que rege o funcionamento do nosso corpo, certo? E para o desenvolvimento das características de um organismo. Ok? Então, vimos aqui que os trabalhos, as experiências de Mendel levaram a essas conclusões. Não simplesmente pega os genes do pai e da mãe e vamos misturar. Não, não é misturado. E sim, uma característica prevalece sobre a outra. Ou seja, você ou pega o gene do pai para essa característica, ou pega do pai, ou pega a da mãe. Não há a mistura, e sim a seleção, ok? Natural. Beleza? Fatores ambientais também interferem nesse desenvolvimento e muitas vezes pode até mesmo modificar as características de um organismo. Então, não é só fatores do organismo em si, o corpo do organismo, mas o ambiente, certo? Fatores ambientais também podem interferir na descendência futura dessa espécie. Vamos aqui para a página 99. A genética é o estudo dos genes, ok? Os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes são objeto de estudo da ciência denominada genética. É importante que você perceba desde já que, mesmo entre os descendentes de um mesmo par de indivíduos, a diversidade pode ser muito grande, ok? Como assim, professor? Não entendi. Nós temos um pai e uma mãe que não têm olhos azuis, porém, houve a geração de um descendente direto deles dois que teve surgimento de olhos azuis, certo? Então, pode essa característica não ter sido gerada dos pais, mas sim dos antecessores dos pais, ou seja, dos avós, dos bisavós, porque não necessariamente a característica é transmitida, né, para os seus descendentes na descendência logo seguinte, do pai para o filho. A característica dos olhos do bisavô pode ter repassado para o bisneto, ok? Não para o filho, não para o neto, mas apareceu no bisneto, ok? Então, é mais ou menos isso. Mutações gênicas são fontes de novos genes, certo? Então, os cientistas descobriram que existem fatores capazes de provocar alterações nos genes. Alguns desses fatores são a radiação solar ultravioleta, a radiação nuclear e algumas substâncias químicas, como certos componentes da fumaça do cigarro, ok? Quando ocorre uma alteração num gene, uma característica lá dentro da célula, dizemos que houve uma mutação gênica ou simplesmente uma mutação. Aquele gene que deveria agir dessa forma, houve a mudança dele provocada por um meio externo, ok? As mutações, quando acontecem, podem modificar a informação registrada no gene. Se uma mutação ocorre numa célula reprodutiva, quem são elas? Né? Falando de seres humanos. Na célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, ou na célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, o gene alterado pode ser transmitido para um descendente. Então, quando essa mutação ocorre nessas células específicas, pode ser transmitido a um descendente. Os genes alterados contêm, em alguns casos, mutações prejudiciais, certo? Ou pode haver também uma eventual, né, uma mutação que pode eventualmente ser benéfica para o indivíduo. Ou seja, prejudiciais, a maioria das vezes é prejudicial porque o indivíduo não vai desenvolver da forma correta, certo? Como vem seguindo a sua descendência, certo? Então, ele vai ter mais dificuldade a se adaptar no ambiente em que ele vive, certo? Contudo, como a mutação pode eventualmente ser benéfica para o indivíduo, suponha, por exemplo, que em razão de uma mutação gênica, um pernilongo de uma determinada espécie nasça resistente a um certo inseticida. Então, como é que isso pode ser benéfico?
um descendente desses pernilongos, dessa espécie, é imune ao veneno. Isso quer dizer, houve uma mutação. Toda a sua espécie não é imune a esse veneno, mas ele nasceu com essa imunidade. Ou seja, então ele pode transmitir essa imunidade para os seus descendentes, e aí surgiu uma nova espécie que é imune a esse inseticida, ok? Então esse é um exemplo de como ele pode ser benéfico para a espécie. E na página 100, nós temos que os progressos no estudo da genética esclarecem a importância dos genes na hereditariedade e o papel das mutações no aparecimento de variações genéticas responsáveis por novas características de uma espécie. Certo? Então, esse progresso da genética traz toda essa informação de como os genes da hereditariedade atuam na descendência, certo? E como essas mutações, né, podem ser responsáveis por características em uma espécie, tornando até essa espécie em uma outra, ou mais capaz ou mais incapaz de sobreviver ao ambiente em que ela vive, ok? E no tópico 2 temos aqui divisão celular, certo? O crescimento de um indivíduo, de um ser vivo pluricelular, plurivários, certo? Então nós tivemos aí organismos unicelulares, são formados por uma única célula, e pluricelulares, são formados por várias células. Nós somos indivíduos pluricelulares. Então o crescimento desse indivíduo até o tamanho adulto é decorrência do aumento do número de células no organismo. Esse aumento se deve à capacidade da célula sofrer divisão celular e que ocorre esse processo, certo? Então nós temos aqui o exemplo. Uma célula, ela vai, de forma que geral, uma nova célula se origina de uma célula anterior existente. Então todos nós partimos de uma única célula. Essa célula foi se dividindo, de que forma? Duplicando o seu material, certo? O que ela tem, ela duplica e depois se divide em duas células idênticas. Cada uma dessas células, por sua vez, faz novamente essa multiplicação e aí essa divisão. Então vai acontecendo essa divisão para chegar até o organismo pluricelular, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo. Então vamos aqui para a nossa atividade. Na primeira questão, descreva o que seriam as chamadas características hereditárias, ok? 2. Pelo que são responsáveis os genes, são responsáveis pelo que, esses chamados genes. 3. Qual seria o objeto de estudo da ciência denominada genética? Ela estuda o que, certo? 4. Os cientistas descobriram que existem fatores capazes de provocar alterações no gene. Dê exemplo desses fatores. 5. O que esclarecer os progressos no estudo da genética? Então vimos agora há pouco, no finalzinho, que todo esse estudo ao longo do tempo, né, esclareceu muitas coisas, algumas coisas sobre a genética, certo? Sobre os genes. Então o que é que eles esclareceram esse estudo? E 6, explique o que vem a ser o processo conhecido por divisão celular, o que é a chamada divisão celular, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, essa foi a nossa atividade. Esse é o nosso canal, deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado nossas videoaulas e lives, ok? Temos também outro canal de acompanhamento, que é o site Educação na Web, onde você fica informado de entrega de atividades, notas e outras coisas mais, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.